era moreno, e as pessoas de cores escuras, morenas, eles têm vamos dizer, uma energia, uma durabilidade mais do que as pessoas brancas. As pessoas brancas são mais frágeis. Mas o meu pai morreu de doença, não foi de velhice. 82 anos, ele era homem para qualquer trabalho. Ele era agricultor. Mas morreu de doença, não foi de idade não, de competência não, ele era homem para todo trabalho. E aqui Moisés diz que a nossa existência é de 60 anos, 70, 80, alguns, né? Porque nós não somos iguais, nós diferimos uns dos outros. E então, ele está falando aqui da brevidade dos homens. Cheguei aqui em Fortaleza com 12 anos de idade, 73, hoje eu tenho 65. Parece que foi ontem. O tempo passou. Continuemos a leitura. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vejam aqui que ele disse, antes que nascessem os montes. Por que ele disse antes que nascessem os montes? Porque os montes foram criados. Por quem? Por Deus. Mas Deus, ele disse, Senhor, tu és o nosso refúgio de geração em geração. Isso quer dizer que Deus, os nossos bisavós, Deus era o Deus dos nossos bisavós. Deus era antes deles. Deus antes dos nossos avós. Deus antes dos nossos pais. Deus antes de nós. Antes dos nossos netos. Dos nossos bisnetos. Dos nossos tataranetos, trinetos. Deus é de eternidade em eternidade. Mas nós somos breve. Nós temos uma brevidade. Nós vamos ver pessoas no Antigo Testamento que viveram 900 e muitos anos. 900 e muitos anos. Nós vamos ver pessoas que viveram 800 anos, 700 anos, 400 anos, e chegamos aqui em Moisés, que viveu quantos anos? Quantos anos Moisés viveu? Passou quantos anos no palácio? Depois mais quantos lá no deserto de Midian, cuidando de ovelha, e depois mais quantos? 3 etapas, cada qual com 120 anos. Deus foi diminuindo. Sabe por quê? Dizem os eruditos, sábios, que por causa do pecado, Deus não quer que o homem viva eternamente pecando, e nem que a nossa vida seja tão longa de pecados, de desobediência, de rejeição a Ele. Aí Deus vem abreviando. Moisés, 120 anos. Depois chegou em 100 anos. 100 anos ainda está muito. Deus abrevia para quantos agora? 70 anos. Por quê? Por causa do pecado. Então Moisés está falando aqui da eternidade de Deus, que Deus não é criado, Deus sempre existiu, Deus é o Criador, Deus é eterno, Deus existe de eternidade a eternidade, todos os tempos, Ele é o Criador, Ele foi quem nos criou, e o homem é breve. Aí ele vai dizer aqui, falar sobre a brevidade do versículo 13, fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retorne ao pó, ó mortais. Quando aconteceu isso? Quando o homem pecou.
Quando o homem pecou, Deus deu uma sentença ao casal, a Adão. E diz: Adão, agora você, por causa do pecado, você vai morrer. Você vai voltar ao pó. Você vai lavrar a terra e vai se alimentar do suor do seu rosto. Você vai adquirir o seu alimento. Então, a brevidade do homem é por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E não é nossas escolhas que nos levam às dificuldades ou até mesmo à morte. É nossas escolhas. Quer ver? Por que Adão morreu? Porque Adão escolheu. Deus disse: olha, todos os frutos do jardim vocês podem comer, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Os demais vocês podem comer. Aí Adão escolheu o quê? Comer do fruto que Deus proibiu. E não foi as nossas escolhas que nos levou à morte? Sim, as nossas escolhas nos levou à morte. Aí ele descreve assim: fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retorne ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, falando da eternidade de Deus. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. Estes se vão como um sonho, são como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã germinam, brotam, à tarde murcham e caem. Falando da brevidade do homem. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Nossos feitos estão patentes aos olhos de Deus. Nós não podemos nos esconder nada diante de Deus. Nada o que nós fazemos está patente aos olhos de Deus. Quando Adão comeu do fruto do jardim, que estava no meio do jardim, e Deus toda tarde ia falar com Adão, visitar Adão lá no jardim. E quando Deus chegou e procurou Adão: Adão, aí deu Adão: eu estou aqui, Senhor. Está onde, Adão? Estou escondido. Por que, Adão? Aí Adão foi falar qual era o motivo que estava escondido. Tinha comido do fruto proibido e tinha ficado nu. Depois que ele comeu, pecou, notou sua nudez. Aí ele ficou envergonhado. Foi se esconder de quem? Só tinha ele e Eva lá. Foi esconder de quem? Foi esconder de quem? De Deus. E Deus é de eternidade a eternidade, e nada se esconde de Deus. Então Deus viu Adão e foi lá. Será que Deus não sabia onde Adão estava? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, na onipresença de Deus, Deus estava vendo Adão. Adão, o que você está fazendo? Eu estou escondido. Por quê? Comi, Senhor. A mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu do fruto e eu comi. Vi que estava nu e estou aqui escondido. Enrolado lá de folha de... não sei de que lá, né? As folhas grandes lá, ele proveu lá e fez uma roupinha para ele lá. Né? Então, o que o Moisés está dizendo aqui, falando sobre a brevidade, falou primeiro sobre a eternidade de Deus, agora a brevidade. Como uma correnteza, tu arrasta os humanos. Creio que quando uma enchente vem, uma correnteza grande, um açude sangra, e aquela correnteza vai e arrasta tudo. Então, os homens todos serão arrastados pela morte. Quando a morte vem, leva tudo, não fica ninguém. Vai tudo arrastado. Vai tudo arrastado. Por quê? Por causa do pecado, por causa das nossas escolhas. Estamos falando aqui no Salmo, estamos buscando apoio lá no Gênesis, na história de Adão. Então, falando da brevidade do homem. Somos consumidos pela tua ira
né, por causa do pecado, consumido pela ira. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, a ira de Deus nos consome. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, está tudo patente aos olhos de Deus. Nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio, uma palavra. Os anos de nossas vidas chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Quem conhece o poder da tua ira? Está falando de quê? Quem conhece o poder da tua ira? De nós vivenciarmos isto, de nós vivenciarmos o Deus que nos está em volta de nós, que nos criou, que Ele vê tudo o que nós fazemos, tudo, e que nós não podemos esconder nada da sua presença. Aí Moisés, depois de falar sobre a brevidade do ser humano e a grandeza, a eternidade de Deus, ele chega no versículo 2 e diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu vou comentar por muitas vezes aqui este versículo, só este versículo. A próxima vez que eu vou pregar aqui, eu vou pregar só deste versículo. Ensina-nos a contar. Se eu pregar 10 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes, eu vou falar sempre deste versículo, viu? Aqui, ele, depois de compreender tudo isto, ele diz: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Até quando será assim o quê? Que quer dizer? Até quando será assim? Ele está falando da brevidade dos homens, que Deus nos vê em todas as circunstâncias, que Deus nos prova, que Deus nos pune por causa do pecado. Aí Moisés diz: volta-te, Senhor, tem misericórdia de nós. Até quando será assim? Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. Olha para as nossas necessidades, por quanto temos sofrido, pelo que temos passado por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência. Volta-te para nós. Todos os nossos dias certamente cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Nós já sofremos muito, Senhor, agora nos alegra. Tira de sobre nós o castigo, a prova. Nos perdoa, Senhor. É isso que Moisés quer dizer. Pelos anos que tanto sofremos, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra da nossa mão. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmão, todo passo que nós dermos nesta vida precisa ser projetado. É isso que Moisés está dizendo aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que você veio fazer aqui?